né? Careca, orelhudo, narigudo, feio. Não dá pra reclamar, né? Então, mas na realidade, tudo começou... Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar. Que também não morria ninguém. Era o normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode. Se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. Isso também está errado. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, aquilo me passava mal, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendia. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Eu saí então de pais operários. Eu comecei numa fábrica também. O que a fábrica fazia? Fábrica tecidos. Fábrica Renault. Uma fábrica de tecidos de centenas de anos. Todo mundo lá em Brusque trabalhou na fábrica Renault. Ela eu comecei lá. Será? Eu comprei a fábrica faz 2 anos. comprou? Caralho! Legal. E aí depois de 3 anos eu trabalhei na expedição. O meu gerente me chama e disse, Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí eu corria pra cá, corria pra lá. Eu nunca parei. Eu nunca parei pra conversar. Eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom pra ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor, lá no outro lado. Tu não queres ir pra lá? Eu disse, vou pra lá. Aí me encontrei. Até hoje, eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender. A van cresceu com muito mais velocidade, né? E aí de uma loja de um funcionário, comecei com um funcionário. Passei 3 anos depois para uma loja de 3.000 metros quadrados. E depois era tanto movimento que a gente fez a primeira van com a fachada da Casa Branca. Que pira foi essa? Por que a fachada da Casa Branca? Isso também é legal. Olha só. Eu sempre digo o seguinte, que a van é uma empresa de publicidade, mas que vende produto. Sempre adorei propaganda. Hoje eu coloquei uma foto no meu Instagram de 3 amigos, eu e mais 2 amigos, que fomos em 1988 para a Europa, para viajar. Primeira vez que eu fui viajar com 27 anos de idade. Isso me mudou minha cabeça. Saindo do Brasil, na época, quando você ia para o estrangeiro, era como se você fosse para a Lua, que nem o Jeff Bezos. Era parecido. 1988, o mercado fechado ainda do Brasil, o Collor que abriu ela, né, em 92, 93. Então, um amigo meu me convidou para ir para a Europa na casa de um padre, do irmão dele, para ficar direto. Na época compramos $1.000, ainda voltamos com $500 no bolso, né? Ficamos lá uns 20 dias. A hora que eu cheguei na Europa, vi aquela coisa toda, eu disse, não vou parar mais de viajar. No ano seguinte, em 99, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E as pessoas que estão me vendo, 89, né? jovens, quer mudar a cabeça, faça uma viagem. Né? Às vezes até aqui no Brasil, né? O cara de lá do interior, vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai para algum lugar. E o cara que quer abrir a cabeça, vai para os Estados Unidos. Né? Vai para os Estados Unidos, vai para Cuba. Cuba vai só ver vai fechar a cabeça. Vai fechar a cabeça, né? Mas, quando eu cheguei em 89 nos Estados Unidos, eu e mais 2 amigos, aquilo ali, você não via um carro igual. O Brasil só tinha 5 carros, 7 naquela época. Você não batia um carro com uma mesma cor. Era uma coisa de louco. Eu fiquei impressionado. E depois eu comecei a viajar todos os anos para os Estados Unidos. Uma delas, eu fui para Washington.
né? E aí eu trouxe um cartãozinho postal da Casa Branca e deixei lá na gaveta. Quando eu saio da segunda loja para fazer uma outra loja, porque eu recebia 150 ônibus por dia. Por dia? Por dia, era uma loucura. Ah, os caras é de ônibus pra comprar um monte de coisa. As pessoas acham assim, puta, mas a Van fazendo esse sucesso, como é que pode? Esquecem que a Van começou há 35 anos atrás. De uma lojinha pequena, sempre evoluindo, sempre que... eu sou um cara impaciente, né? Sempre querendo fazer diferente. Eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias se precisar, né? E aí, quando eu vou para os Estados Unidos, eu disse, meu Deus, que país é esse? Por que o Brasil é assim? Se tem o Brasil foi descoberto praticamente na mesma época dos Estados Unidos, não é isso? Sim. Tem 500 anos aí, vai. 500 anos, agora não, 521 anos, eles também têm 500 e poucos anos. Por que um país quase do mesmo tamanho, uma coisa é de um jeito e nós somos do outro? Aqui, ó. A cabeça. Principalmente dos líderes e de quem toca o país, né? Eu sempre falo que o Brasil tem mão de obra e tem a matéria-prima. O que falta é gestores. Nós temos tudo, né? Que país dá 3 safras por ano? Que país tem ouro, minério? Que país tem esse tamanho, tem sol o ano todo, não tem neve, não tem terremoto, não tem furacão nenhum, né? Mas aí quando eu vi os Estados Unidos, eu pensei, eu vou levar um modelo americano pro Brasil. E aí daí eu fui montando a Van, fiz a primeira Casa Branca, depois uma criança, no ano seguinte, de 7 anos, me deu a ideia de botar a Estátua da Liberdade. Cara, foi uma criança, então, daí que veio. Eu quero dizer, os 2 caras que fizeram o projeto da Casa Branca, o Antônio Zendron Neto e o Miller, né? São 2 caras, o Fernando Miller, foram os caras que projetaram a Casa Branca naquela época. Tu imagina inaugurar uma loja numa cidade que tinha 60 mil habitantes, uma loja de 8 mil metros quadrados. Caralho, é verdade. Dá pra uma loja desse tamanho ser rentável numa cidade Olha de só, 60 mil? eu tinha uma loja de 45 metros quadrados, saí para uma loja de 3 mil metros e na frente eu faço a Casa Branca. Olha só como as coisas funcionam. Um dia eu fui visitar a loja para ficar olhando aquela loja linda, 16 metros de pé direito, 60 metros de coisa, 8 metros de tamanho. E aí tinha 2 caras de São Paulo, olhando a mesma loja. Aí eu fiquei atrás deles e um olhou pro outro, não sabia que eu era o dono. Um olhou para a cara do outro e disse, isso aqui vai ser um elefante branco. Onde já se viu uma loja desse tamanho, numa cidade desse tamanho, não vai dar certo. Como você tem que ter ideias próprias. Como você às vezes não pode seguir a manada. Como você às vezes com uma ideia maluca de fazer um programa, começar do zero, vir para São Paulo, ou vocês começarem em Curitiba. Sim, sim. É isso? Isso. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E é o sucesso que é. Foi uma aposta. Sim. Não é isso? Aposta, mas também às vezes o cara não vai dar certo. Ixi, Isso não vai. Ouvi Ixi. pra caralho. Hã? Ouvimos pra Não caralho. é isso? Não vai dar certo. Não vai, que vai dar errado, né? Tem que tentar. Ih, não tem convidado suficiente. Isso, vai faltar assunto. O que vocês vão falar? Já pensou, né? Pois é. Então assim, ó, eu acredito. Eu tenho uma frase do Beto Carreiro World. Eu era muito amigo do Beto Carreiro World. Era um cara visionário também, né? Começou do zero e monta aquele parque lá em Penha. Ele dizia assim pra mim, Luciano, o mundo não deve nada para as pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo.